Oi, gente, meu nome é Acácia, eu sou fundadora da Somos Mães e hoje a gente vai conversar com a Deise Mello sobre a amamentação, que é um tema que eu adoro, riquíssimo, profundo, complexo, e a Deise vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso. Deise, quer se apresentar um pouquinho? Eu quero, eu sou a Deise Mello, sou consultora de amamentação e do sono infantil, responsável pela Amamenacil Assessoria. Somos uma empresa que assiste famílias em São Paulo, principalmente, né? E também capacita profissionais para essa assistência. Eu estou feliz em vir aqui conversar sempre sobre a amamentação com vocês, porque eu sei que a gente consegue promover isso, né? Levar um pouquinho mais de informação para as famílias que vocês comunicam aí. A amamentação, ela está recheada de mitos, de culpa. O que eu tenho percebido nesses anos todos que a gente fala com as mães, especialmente, mas com as famílias, né, no geral, é que toda vez que a gente fala sobre aleitamento materno, parece que a gente está, primeiro, culpando aquelas que não conseguiram amamentar. Então, sempre que o tema é amamentação, as que não conseguiram vão se justificar nas nossas postagens, ou vão dizer que nós estamos culpando por elas não terem conseguido, quando na verdade a nossa intenção é justamente promover o aleitamento para quem deseja amamentar e instruir da melhor forma possível. Então, por exemplo, Deise, eu queria muito amamentar, mas teve dia que eu pensei em desistir, porque é cansativo, não só cansativo, mas machuca no começo, a pega não está ainda adequada, a gente não sabe como a gente não sabe como segurar o peito, a gente não sabe como colocar na boca do bebê, é uma boquinha pequena, o mamilo é grande, no meu caso, que tem o próstata de silicone, o mamilo a mama é pesada, e então tem um momento que a gente pensa em desistir, e se a gente não tem uma ajuda, no sentido de, primeiro, apaziguar essa culpa que a gente sente, e depois, para tranquilizar sobre outras questões, a gente acaba deixando para lá. Existe um apelo muito grande para o uso da mamadeira. Normalmente as pessoas falam muito para a gente, dá mamadeira que é mais fácil, essa criança precisa dormir a noite toda, né? A mamadeira, a criança dorme, que é uma beleza. No peito não, ela acorda algumas vezes durante a noite. Então amamentar é um processo complicado, que demanda muita disposição e disponibilidade também. Então, eu queria que você contasse para a gente desde o comecinho, né? Vamos lá, pensar naquela gestante. Ela precisa preparar esse mamilo para alguma coisa? Para a chegada do bebê? Quando se fala assim, Acácia, me chama muita atenção. Uma mãe que me procurou essa semana, ela falou para mim assim, uma amiga minha que me indicou você. E a minha primeira gestação foi muito difícil, e agora eu queria fazer diferente. Aí ela me escreveu assim, você tem Instagram? Aí na hora que eu passei no Instagram, ela falou assim, eu sei quem é você. Olha só a resposta dela para mim. Quando foi a minha primeira amamentação, eu fiquei tão frustrada que eu parei de te seguir. Eu parei de te seguir para me não escutar como eu deveria ter feito, já que eu não te conhecia. Né? Então, são as coisas que são tão impostas que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a amamentação é psicofisiológica, eu preciso de cabeça e para o corpo responder. Ela é difícil, é natural o processo, mas ele é muito complexo, é um processo mesmo, né? Quando eu divido a amamentação para conversar com as mães da casa, e justamente para não chegar nisso que aconteceu com ela, obviamente que a segunda eu chamei para vir aqui tomar um café, falei, vem aqui agora, né? Porque a gente precisa entender o que aconteceu. A gente precisa dividir a amamentação com uma gestante em 3 momentos. Antes da chegada do bebê, quando o bebê chega lá no hospital e depois quando ele chega em casa. Antes da chegada do bebê, a gente precisa disso, de informação adequada e atualizada. Né? Precisa saber, eu tenho que preparar as mamas? Não precisa preparar as mamas, não precisa fazer nada. Né? Em volta da nossa areola, aqui ó, no complexo areolar, a gente tem algumas glândulas bem pequenininhas, as mães que estiverem nos assistindo vão perceber que elas ficam até mais altas, as cores ficam diferentes, né? Cada mamilo fica um pouco, cada complexo areolar fica diferente a cor, justamente por questões hormonais, e essa região já está sendo hidratada, preparando para o bebê chegar. O seu corpo já sabe que quando cortar o cordão umbilical é aqui, ó, que a gente vai começar. Então, não precisa preparar para nada. Prepara-se para a chegada do bebê comprando um bom sutiã,
né? Um sutiã de amamentação de algodão, com as laterais mais fortes, mais altas, a alça mais larga. Dica número 1 aí que a gente vai dar, então, para quem estiver preparando, né? Se usa o sutiã 42, vai comprar 46, aumenta 4 números aí do que a gente vai precisar assim que o bebê chegar. Então, o que a gente precisa para a chegada do bebê? Para comprar uma almofada de amamentação boa, alta, firme, que dê de fato uma possibilidade de ajuste entre a mãe e o bebê melhor para ficar confortável, dado que vai fazer isso muitas vezes, né? Então, essas são as coisas que a gente precisa pensar para a chegada do bebê. Se organizar para isso. Uma coisa que eu gosto de orientar para elas quando forem para a maternidade, colocar na bolsa de maternidade. A rosquinha. O que é a rosquinha? A rosquinha é justamente um artifício que a gente usa para deixar a região do mamilo respirar. Então, isso aqui tem que ir para a maternidade, a caça, dentro da bolsa da maternidade. E não pomada. A gente nem recomenda a pomada. Passar a pomada faz com que escorregue. Se o bebê que nunca fez esse movimento que ele se alimentava pelo cordão umbilical, ele vai ter que vir para aprender como se faz, de fato, a apreensão, a força aqui para ele conseguir mamar. Então, você passa a pomada, ele escorrega, aí vai te lesionar. Né? Então, não vai passar nada, não precisa passar nada. Essa rosquinha aqui, por exemplo, que eu preparo, é de meia, ó. É uma meia, né? Você vai até o final dessa meia, enrola ela assim, ó. Até o final. Lá no Você final... cortou a ponta? Cortei a ponta. Isso. E aí faz uma rosquinha como se fosse um donuts mesmo, né? E aí vai colocar na mama desde o primeiro dia. Deixa a região respirar. É o maior contato com a boquinha do bebê. Se pingar colostro lá no hospital, vai pingar aqui. Já coloca para lavar e pega outra, né? Então, essas são as coisas que a gente precisa pensar antes da chegada do bebê. E lá no hospital, a Cássia, vai ter um monte de leite pro seu bebê? Ele acabou de chegar, né? O estômago dele, olha o tamanho do estômago dele, ó. Você sabe outra coisa também que não vai ter lá na maternidade? 3, 4 enfermeiras falando a mesma coisa, passando a mesma orientação. Cada uma fala uma coisa diferente. Cada uma fala uma coisa diferente. A função delas é justamente te tirar do sério. Mentira, tô brincando. Né? Essa é uma brincadeira que a gente faz para você se lembrar que lá no hospital não é lugar de brigar com ninguém. Lá é lugar de você receber o seu bebê, né? Qual a melhor conduta do hospital? Receber o seu bebê, que você tem 9 meses que está querendo olhar para ele. 9 meses você quer ver a carinha dele, quando você faz ultrassom, ele esconde, assim, ó, faz assim na hora, né? Então lá é a hora. Por que eu falo isso? Lá é a hora de sentir o cheiro dele. E eu falo isso, obviamente, fazendo com que a gente consiga começar a desencadear a liberação hormonal que a gente precisa. Porque quando eu me sinto bem, a ocitocina vai trabalhar e o processo realmente de produção de leite e ejeção do leite começa a acontecer. É animal, é fisiológico. Seu corpo responder à necessidade de alimentar seu filho. Então, lá não é lugar de brigar com ninguém, porque eu não quero uma madeira. Deixa o hospital, a Cássia, fazer o que tem que fazer. Lá tem protocolo. Então, é um monte de crianças que nascem no mesmo dia. Não é só o seu bebê. Quando chegar em casa, aí retoma e faz tudo. Lá tenta deixar do lado ali, sem mandar para o berçário, né? Fazer o alojamento conjunto. Todos os momentos que ele chorar, traz, apresenta direitinho. Já fazer uma pega correta lá no hospital. Então, isso tem que saber. Como se faz uma pega correta, né? Fazer uma preguinha aqui, ó. Diminuir bastante, fazer a preguinha, levar o mamilo, sentir da boquinha do bebê, encostar na boquinha dele, fazer de fato ele buscar. E a hora que ele abrir a boca de verdade, traz o bebê e coloca. É isso que a gente precisa pensar lá no hospital na hora de fazer. De posicionar o bebê direitinho. Fazer um curso para gestante faz toda a diferença nesse processo. Porque você vai aprender como que vai posicionar o seu bebê. Como que você, mãe, vai ficar posicionada. Como que de fato você vai fazer essa pega direto. Porque aí você vai saber se o seu mamilo for invertido, se o seu mamilo for mais plano, se o mamilo for muito protuso. Né? E um curso bom e atualizado, ele vai te explicar nesse sentido as coisas. Então, a informação faz toda a diferença para conduzir isso e não levar a traumas. Porque os traumas trazem uma proximidade muito grande com o desmame. Porque ninguém aguenta dor, a Cássia. Ninguém aguenta ficar amamentando com dor.
né? Saber direitinho, se ele está engolindo direitinho e recebendo o colostro lá no hospital. Porque depois uma coisa também que eu acho muito interessante que você conta é a quantidade de leite que vai sair em lá no determinadas fases. Lá no hospital você acha que vai ter um monte? Não, é o tamanho do estômago do seu bebê. Esse aqui, ó, lá no hospital. Essa bolinha aqui, ó. Depois que ele vai crescendo, né? Vai aumentando a capacidade gástrica dele. Então, Deus é muito perfeito. Ele manda lá o tanto que o bebê aguenta realmente consumir. Então, ele manda o colostro, que vem em menos quantidade, mas nutricionalmente ele supre o que o bebê precisa. Então, ele vai vir, ele vai mamar mais vezes. E eu preciso dele, inclusive, para o corpo começar a entender que daqui a pouco a gente vai aumentar isso aqui, ó. Como eu vou aumentar, também eu tenho que aumentar a produção aqui. E aí que é a hora que a gente chega em casa e o bicho pega, porque aí o leite desce, né? Então, que horas eu preciso saber? E aí? O leite desce e também tem os picos de desenvolvimento que a gente pira, né? Porque tem uma fase que ele passa por esse pico, né, de desenvolvimento e você fala, meu leite está fraco, porque ele está querendo mamar mais, então eu não estou dando conta. Exatamente. E aí a gente tende a talvez cometer uma bobagem. Entrar com um leite artificial, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque é uma percepção que a gente, quando amamenta, as mães que têm percepção do processo, elas pegam isso com muita facilidade. Essa foi a minha primeira, né, tese, na verdade, quando eu comecei a comunicar, porque para mim vinha muito reclame referente ao sono, e quando eu ia ver, a questão estava na fome. Porque quando chega em 3 meses, a mãe já produz a caixa, o que o bebê precisa. Só que ele cresce com 3, 4, 6, 9, 12 meses. Então, olha só, ela produz o que ele precisa nessas fases. Porém, ele cresce, ele tem mais fome. Se você está de frente para um profissional, o que ele faz? O profissional, ele vem aqui atrás, ele mede e ele pesa. Aí ele fala com você assim, olha, cresceu tanto. Né? E ele também aumentou o peso, ou então estagnou o peso, que é o que mais acontece. E aí, ao invés de falar assim, agora você produz a mesma quantidade, precisa correr atrás para aumentar um pouquinho essa produção. Não, ele fala assim, seu leite está fraco, agora a gente precisa entrar com complemento. Quanto mais a gente entra com complemento, principalmente com inserção de umbigo artificial, mais a gente distancia do aleitamento. Então, entender que quando chegar em casa, o leite vai descer, e é justamente nesse momento que o seu bebê precisa mamar mais. Segredo da descida do leite em casa. Massagem, massagem, vou mamar. Massagem, vou mamar. Massagem, vou mamar. Porque aí o corpo começa a adequar a quantidade. Chegou nessas fases que eu tenho um crescimento e uma adequação, eu vou mamar mais para tentar aumentar a ingesta dele e também a tentar aumentar o quê? A produção de leite dela. Obviamente que aqui eu estou falando numa produção de leite que eu não tenho nenhum caso, tá, Cássia, inserido nisso. Eu não tenho nenhuma doença materna que está inserida, impactando. A gente tem o hipotiroidismo, que impacta demais. A gente precisa conversar mais sobre isso, Cássia. A gente tem a diabetes, que impacta demais na produção de leite. A gente tem medicamentos receitados para hipertensão, que são problemas seríssimos que eu pego. A mãe de pós-eclâmpsia ou de pré-eclâmpsia, medicada com algumas medicações que saem do hospital com a prescrição de livre demanda de uma medicação que não vai deixar ter apojadura, Cássia, eu colocando em risco, inclusive, quem? A criança. Então, quando você passa numa consulta preventiva de amamentação, o que é isso, Daisy? Uma consulta preventiva de amamentação vai ver sua anatomia, vai ver qual é a sua condição de saúde, preparando para o aleitamento materno. Ela é tão importante quanto a consulta pré-natal. Assim como um curso para gestante, onde você vai ter as informações para você saber como você vai. Quando você vai viajar, você não pesquisa sobre o lugar que você vai? Então, é uma viagem também, a amamentação, se você pesquisar de maneira adequada sobre ela. Eu tenho uma boca realmente que está boa para aquilo ali, que consegue realmente drenar, é uma chave, uma fechadura que eu quero abrir uma porta. Tem que estar tudo bonitinho para dar certo. Né? Eu tenho cirurgia plástica que está inserida nisso, tem processos que você vai começar antes da chegada do bebê para propiciar um melhor aleitamento materno para as mães de cirurgia plástica, as mães de bariátrica, né, tem vindo bastante para mim.
Então, são situações as quais a gente precisa entender mais, ter mais essas informações e caminhar no sentido do aleitamento materno. Quando eu sou convidada para conversar em curso, e que eu acho que é interessante também a gente passar para as mães aqui, é que benefícios e propriedades do leite materno todo mundo já sabe, tanto que está fazendo o curso. A questão é, precisa pensar na amamentação para o seu filho muito mais à frente, pensar nela como um reflexo mesmo de desenvolvimento humano, uma criança que vai ter uma harmonia orofacial, vai conversar mais. Se ela vai conversar mais e melhor, ela vai interagir mais, ela vai aumentar ao longo da vida dela, principalmente pequenininho. Maior o conteúdo dela quando ela vai juntando os estímulos que são dados para ela. E aí lá na frente ela vai interagir mais, aumentando inclusive o coeficiente de inteligência dela. A gente tem reflexos da amamentação ligados direto no QI, na inteligência dessa criança. Então, a amamentação não é só posicionar direitinho, isso aí vai ter que fazer, e vocês vão explicar com muita clareza isso aí. Mas é pensar que ela está dando muito mais do que só um alimento, é preparando o bebê dela para a vida, realmente. O que ele vai encontrar no mundo aí. Né? E ninguém melhor do que a mãe para fazer isso. Olha que coisa mais linda. Eu vou alimentar e, ao mesmo tempo, eu vou te preparar de forma segura com a ligação que nós estamos tendo para o mundo. Isso é a amamentação. A amamentação é isso? Inclusive, a mãe se beneficia também amamentando, ela tem aí chances de desenvolver câncer no colo do útero e outras, câncer na mama também. A mãe é super beneficiada, e tem uma coisa que eu penso, né, eu como mãe que amamentei, tive a sorte de amamentar bastante tempo a minha filha, uma coisa que eu fico pensando que é o superpoder, né, você amamentar. Você pensar que o seu filho, durante 6 meses, não precisa tomar água, não precisa tomar chá, não precisa de absolutamente mais nada, só precisa do seu peito. Gente, isso é um milagre, né? Isso é uma perfeição, é uma soberba da natureza, assim, é uma coisa fantástica, é muito lindo isso. Mas eu queria te perguntar, há casos em que uma mulher não consegue amamentar mesmo? Essa pergunta ela é sempre muito boa, né? E a gente precisa conversar também um pouco mais sobre ela. A gente tem casos, a maior parte do que a gente escuta, assim, não tive leite, a minha família não teve leite, ninguém teve leite, né? A gente tem muitos casos que nos refere, que a gente atende, que é erro durante o processo, que foi cada vez mais caminhando por menos produção de leite. Mas a gente tem uma parcela muito pequena da população, mas ela existe, ela é pequena, mas ela existe, que tem uma hipoplasia mamária, ou seja, eu tenho pouca dessa estrutura aqui, ó, que são essas glândulas, esses alvéolos que produz leite. Ou eu tenho glândulas que não trabalham com tanta eficiência. Mas essa é uma parcela muito pequena da população e que mesmo ela, Cássia, eu não gosto de falar que ela produz de maneira ineficiente, porque a maioria das mães que eu vejo que a gente ajusta o processo, apresenta um estímulo adequado, elas respondem muito bem. Né? O que a gente muitas das vezes não consegue é manter exclusivo 6 meses. Mas ela fica mista, essa mãe. E quanto mais ela consegue amamentar do dela, melhor. Né? Então, ela caminha sempre nesse sentido. É uma parcela pequena da população que isso acontece. A grande maioria que eu vejo é erro de processo mesmo, né? Erro desde o posicionamento da mãe até o posicionamento do bebê, erro de pega, que ocasiona diretamente uma queda na produção de leite, né? Desconhecimento do processo, uma livre demanda inadequada, o bebê vem para o peito todo o tempo e aí você não sabe mais se está para dormir ou se está para mamar, perde a mão nisso. Entra num circuito que a mãe chega muito cansada, e se a gente tem cabeça e corpo para trabalhar, a gente chega num grau de exaustão que não consegue caminhar muito. A maior parte, então, para essa resposta que eu tenho para você é erro de processo, embora eu tenha, de fato, uma parcela pequena da população que pode apresentar essa hipoplasia mamária, sim. Uhum. Eu lembro que antes da minha filha nascer, 1 ano e meio, 2 anos antes, uma amiga minha teve bebê e eu fui visitá-la. E ela falou para mim, o meu mamilo estava caindo quase, e eu não aguentava mais. E ela, com 1 mês e meio, 2 meses,
de nascimento do filho, ela introduziu a mamadeira por conta de dor. E eu fiquei pensando, porque a minha mama ficou bastante dolorida, mas não chegou nesse grau, jamais, né? Eu tomei uma providência antes, mas eu fico pensando como é que chega nesse ponto, né? Não tem rede de apoio olhando, não tem nenhuma informação por perto que seja qualificada para orientar essa mulher, e aí chega a resposta pronta, que é a mamadeira, que é a salvação, né? E aí essa mulher consegue respirar, consegue dormir, consegue descansar. Então, eu penso que falar também sobre o sono, como você sempre fala, né? Que a gente tem que, o bebê não pode ir para o peito para dormir, para que essa mulher também não tenha esse cansaço extremo. O bebê, a importância da pega correta, é tanta informação, Deise, como é que faz desde o começo, você concatenar tudo isso? O que acontece, né? E a gente tem uma fase que é muito difícil, que é o puerpério, né? A casa, ele vem da anagênese. Ainda mais isso, né? Ainda mais. Não dá a gente possibilidade de raciocinar muito, né? Ele é uma situação que ele te tira do mineira, né? Te tira do prumo mesmo. Você não sabe para que lado você vai. E com muitas informações sobre isso. A gente vê que é muito falha a rede de apoio nesse sentido para essa mãe, muita coisa para ela administrar, mas acima de tudo, é o maior enfrentamento que as mulheres têm com elas mesmas, a Cássia, e eu tenho vivenciado isso muito e todos os dias. É a hora que a gente acha, de fato, que a gente passou a vida achando que controlava, né? Mulher acha que controla nada. Essa é a realidade. E a maternidade, ela vem te dar mesmo essa noção muito clara de que você não controla absolutamente nada. E aí, com todas essas informações, mais um bebê para mamar, mais a dificuldade de entender sobre o processo, mais a dor, mais a lesão, a mamadeira, ela fica realmente muito mais viável. Se eu tenho uma rede que caminhou comigo nesse sentido, uma rede de informações como por exemplo, Somos Mães, que ela está sempre reiterando de que a amamentação é importante, que ela tem que ser entendida, essa mãe é uma mãe que vai buscar ajuda. Porque a mãe, eu tenho visto muito aquela mãe que ela busca ajuda, mas na verdade ela não quer, porque ela já sabe. Tem aquela que busca ajuda e acha tudo muito difícil. Tem aquela que busca ajuda, chama no peito e vai. Né? E aí ela encontra várias questões, ela vai matando uma por uma, e tem aquela que quando encontra as questões, ela mesma vai falando. Então, o maior enfrentamento, na verdade, hoje eu posso te falar isso com categoria. Somos nós, mulheres, com o que a gente preparou da maternidade. O que você idealizou dessa maternidade? A questão é essa. Porque a amamentação é difícil, o pós-parto como um todo é difícil, né? Ensinar uma criança a mamar é difícil, ensinar uma criança a dormir é difícil. Então, se você idealizou que aquilo ali ia ser tudo muito fácil, muito simples, muito... minha mãe fez, minha tia fez, todo mundo fez, os seus enfrentamentos vão ser maiores, né? Uhum. Penso que o nosso papel como assistência e como informadores do aleitamento materno é trazer para ela isso, do que ela precisa fazer antes, o que ela vai ter que fazer lá no hospital, tranquilizar ela, porque lá no hospital já é a primeira pancada, de que você não controla nada, né? Porque você escolheu o tipo de parto, e isso porque eu estou contando que o tipo de parto foi tudo bem, tá? Deu tudo certo igual você queria. Porque ele é uma questão séria no aleitamento materno. A gente podia, inclusive, gravar isso, os reflexos de um parto idealizado na amamentação. Que chega só o luto do parto aqui para você reconstruir essa mulher para ela conseguir colocar o bebê no peito para mamar direitinho. Então, as nossas questões, elas na maternidade, elas vêm muito para a gente resolver. E elas são importantes. E ela é interessante você fechar com essas mães contando exatamente o quê? A gente precisa passar por essa fase para retomar como mulher, porque nunca mais a gente vai ser a mesma. Entende? Então, a amamentação, ela vem justamente para te transformar muito mais que a maternidade. Ela está inserida dentro da maternidade, mas a amamentação, ela é avassaladora. Muito mais até que o puerpério. Porque quando não dá certo o parto, você se agarra na amamentação. E ela é um processo difícil. Então, a gente precisa passar sobre isso, por ela, com tudo que você quiser de passar por ela, seja lá o que for, para retomar como mulher, para fazer um desmame qualificado e falar, agora eu estou preparada como mulher para educar essa criança mais ainda, para desenvolver com essa criança mais ainda.
né? Então, ter informação sobre a amamentação para caminhar como mulher lá na frente, ela é importantíssima. Você falou de desmame, eu fiquei lembrando aqui que durante os anos que eu amamentei, eu sempre quando eu pensava em desmame, eu chorava, eu achava que, nossa, ia romper com o vínculo com a minha filha. Então, assim, foram anos, né, achando isso. E quando o desmame aconteceu, ele foi tão tranquilo, porque foi um consenso não verbal entre as duas partes que estavam satisfeitas com aquele período. Então, eu penso que tem esse caminhar mesmo, né? A gente deixa, e tem que ser um acordo, as duas partes precisam querer, né? Desmamar ou mamar. Quando, por exemplo, uma mãe quer, vamos usar esse termo, mas eu penso que nunca é precoce quando um quer, né? Mas vamos usar só para a gente entender, antes dos 6 meses, por exemplo, eu fico pensando que é mais honesto isso do que a gente forçar também uma relação que não está boa para uma das partes. Ou talvez que não esteja boa para as duas, porque se não está bom para um, não está bom para o outro também. Então, o desmame, ele tem que ser muito acolhido também. Né? O mame e o desmame, né, Cássia? Os dois. O mame e o desmame. Essa é a realidade. A gente tem que catequizar ninguém para amamentar. A gente tem que respeitar a decisão do outro. A gente tem que saber informar, que é importantíssimo o aleitamento materno, né? Mas você tem que catequizar. Que a partir da hora que falou com você, não quer mais, acabou, não quer mais. A gente tem que respeitar a vontade do outro. Você tem até que entender por que não quer, para ver se não é um grau de exaustão que você pode auxiliar e melhorar aquilo ali. Sim. Mas chegou no consenso, não quero mais, não quero mais. E o desmame também ser de maneira respeitosa e gradual. Acaba sendo a mãe que orienta ele, porque a segurança da mãe naquilo ali, se já é uma criança que tem autonomia, e que se você apresentar substituições para ela, ela vai aceitar, melhor ainda. Mas veja, a base disso tudo é respeito com a mãe e com a criança. Não tem outro segredo para o mame e para o desmame. Se eu te respeito, você vai amamentar, né? Se eu te conduzo com respeito, você vai amamentar melhor ainda. E se eu te respeito, você vai fazer um desmame. Se eu te conduzo com respeito, você vai fazer um desmame respeitoso com você e com o seu bebê. Sem dúvida nenhuma isso. Né? Mas quando você falou, né, que às vezes a mulher quer o desmame porque está exausta, uma amiga minha procurou a pediatra da minha filha querendo desmamar porque não aguentava mais. Ela não aguentava mais de dor e não aguentava de cansaço. E a pediatra, a favor do aleitamento materno, porque tem muito disso também, né? A gente precisa ter o pediatra que compra essa causa também. A pediatra tratou a mama e ensinou a pega correta. E orientou também nessa questão do sono, etc. Porque senão não fecha a conta. Se você está com a mama machucada, você resolve por fora alguma coisa e não resolve a pega, vai voltar. Imagina. Se não rever o processo, não vai continuar, né? E assim, como consultora do sono, hoje eu uso o sono só para ele não prejudicar o aleitamento materno, né? Isso é muito claro para mim. E quanto mais eu escrevo e estudo sobre isso, para mim fica mais claro ainda. Então, enquanto a mãe não entender como funciona de fato o processo, é difícil você tirar dessa margem de cansaço, porque cansa mesmo o processo equivocado. O processo correto, a Cássia, já é cansativo. Uhum. Né? Então, sem dar as mãos a essa mulher para colocar direitinho o bebê, conduzir ela e o bebê, eu falo o quê? Por isso que eu criei a empresa, ela chama Mamãe Nasceu. Porque quando o bebê nasce, você tem um pediatra que está responsável por ele. O bebê já nasceu, o obstetra foi embora, Cássia, porque já fez o papel dele. E quem fica com a mãe? Uhum. Né? Exatamente. Então, é o nosso papel aqui, as meninas já sabem. Para a gente chegar no bebê, primeiro a gente chega na mãe. Vamos conduzir ela, que aí ela vai chegar no bebê dela, né? Essa é a forma de apresentar o mundo para ele. E por isso que o aleitamento é lindo demais. Ele é um reflexo do desenvolvimento humano, ele prepara as pessoas para a vida. Foi assim também que a Somos Mães foi se conduzindo, porque o nosso objetivo final era uma criança feliz, uma criança saudável, emocionalmente, fisicamente. Mas sem você passar pela família, a gente não chega nessa criança saudável, né?
nos seus diversos aspectos. Então, necessariamente, a gente tem que olhar para esse pai e para essa mãe, e para a rede de apoio, orientar da melhor forma. Deise, super obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Completa. Desculpa. Eu quero. A gente precisa começar a olhar mais para a rede de apoio, com esse olhar que eu te disse, que é um olhar, a nossa rede de apoio, a rede de apoio que são os avós, as mães, eles vêm desse contexto, que é um contexto que não conhecia o aleitamento. E isso justifica esses equívocos que eles têm quando eles falam em leite fraco, que é o que eles conheciam. Então, quando a gente conversa e explica um pouquinho mais, eles caminham mais com a gente, né? Talvez a gente comece agora a olhar um pouquinho mais para eles, a gente tenha uma resposta um pouco melhor de adesão do processo. Com certeza, de apoio mesmo, efetivamente. Não como que é aquele outro termo que você usa quando é rede de apoio? Rede de agouro. Rede de agouro, pois é. Vamos transformar a rede de agouro em rede de apoio. Exatamente, uma campanha nossa. Aí. Deise, super obrigada por ter esclarecido para a gente tantas coisas, por esse bate-papo super gostoso. Espero você em breve para a gente continuar com essa prosa, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.